8h08, estamos de volta. Você é daquele tipo de pessoa que desconfia de tudo que acontece ao seu redor? Sempre acha que seus familiares estão te perseguindo ou que, a qualquer oportunidade, pode ser traído por seu companheiro ou companheira? Vamos descobrir quando essa desconfiança deixa de ser normal e passa a ser uma doença, uma patologia, no quadro O que eu faço, doutor? O médico psiquiatra Vicente Gomes está aqui comigo. Tudo bem, doutor Vicente? Bom dia. Olá, Felipe. Bom dia a todos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque algumas pessoas são desconfiadas, algumas pessoas têm medo de infidelidade, têm medo de serem passadas para trás. Quando é que isso é normal e quando passa a ser uma doença? Felipe, hoje, um pouquinho de desconfiança nos dias atuais é até um mecanismo de sobrevivência, tá? Você contratou alguém para trabalhar na tua casa, você foi roubado, a próxima pessoa você vai ficar um pouco mais atenta. A pessoa que foi ao centro da cidade, por exemplo, foi assaltada. Quando ela vai ao centro, ela vai ficar desconfiada se tem alguém por perto, que pode ser algum tipo de suspeito. Isso até então é algo que é positivo, um mecanismo de defesa. Agora, a partir do momento que essa desconfiança ela começa a ficar persistente, começa a prejudicar o dia a dia da pessoa, a rotina, família, trabalho, relacionamentos com as pessoas, tá? Começa a trazer algum tipo de mal-estar, prejudica mesmo, traz sofrimento para a pessoa e para aquelas pessoas próximas. Aí sim a gente considera que seja algo que requeira aí um tratamento adequado. Certo, mas deve ser difícil você convencer essa pessoa de que ela não é apenas uma pessoa atenta, ligada, com a pulga na orelha e que isso faz bem a ela. Como é que um familiar, por exemplo, pode ir atrás de convencê-la a procurar, por exemplo, um profissional de saúde mental? Felipe, existem algumas condições, como por exemplo, o transtorno de personalidade paranoide, que é algo inerente da pessoa, tá? Todos nós temos traços de personalidades. Um pouquinho mais reservado, um pouquinho mais desconfiado, um pouquinho mais animado, mas a partir do momento que esses traços eles ficam intensos, exagerados, como é o caso da pessoa que tem transtorno de personalidade paranoide, que começa a desconfiar de tudo e de todos, é aquela pessoa rancorosa, que guarda mágoa, que consegue interpretar mal determinadas situações, que não consegue se relacionar, acha que toda forma ali tem uma perseguição, tem alguém trazendo algum tipo de prejuízo. Essa situação é um pouco mais delicada, tá? Porque faz parte da personalidade. E aí nessa condição, infelizmente, a medicação acaba não atuando bem. Geralmente a gente faz um tratamento nesse sentido quando tem uma comorbidade, uma bipolaridade, uma depressão associada. Nesse caso fica um pouquinho mais complicado da família abordar. Aí precisa ser alguém que ela tenha uma relação mais próxima, que ela confie, que comece a tentar ali abrir os olhos para um apoio psicológico, para que ela consiga realmente entender, se entender, dominar ali algumas emoções e trabalhar com as suas crenças. Então tem que ser uma terapia e aí, ao longo do tempo, essa terapia pode ajudar a convencer essa pessoa de que aquela desconfiança não é saudável. Isso, diferente de alguns quadros psicóticos, como por exemplo, uma esquizofrenia, que a pessoa tem aquela ideação delirante, que está sendo perseguida, que foi implantado um chip, que estão roubando seus pensamentos, que tem câmeras ali. Essa situação, a pessoa, a partir do momento que ela faz um tratamento, usa um remédio, um antipsicótico, ela começa a perceber que aquilo, acho que hoje eu estou sentindo que eu estou bem, né? Fica meio que desconfiada, mas ela não tem mais aquele sintoma. A pessoa com essa condição da personalidade é um pouco mais delicada, tá? Lembrar que o quê? Lembrar que hoje privação de sono, estresse elevado acaba afetando as nossas cognições, afeta a nossa cognição, as nossas funções básicas cognitivas e pode gerar um pouco desse pensamento paranoico. Isso não quer dizer que a pessoa está paranoica, que precisa de um tratamento, tá? Lembrar também de outras condições, quadros demenciais como Alzheimer, que aquele vozinho lá desconfia da mulher que está traindo, desconfia dos cuidadores. Uso de substância psicoativa, uso de droga, tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque tudo isso pode induzir algum tipo de paranoia. Agora, no caso do transtorno paranoide, foi isso que o senhor falou, né? Isso. Pode ser temporário?
Não, essa é uma condição permanente, se for transtorno de personalidade paranoide, que precisa de uma abordagem adequada, de uma psicoterapia. Às vezes a gente utiliza algum medicamento, como eu mencionei, quando tem algum quadro de humor, uma bipolaridade associada, um toque, para poder controlar mais ali alguns sintomas e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Procurar ajuda, viu, gente? Procurar ajuda se você é familiar ou se você é essa pessoa. Procura ajuda, então, de um psicólogo e de um psiquiatra. Muito obrigado pela participação, Dr. Vicente Gomes, médico psiquiatra, sempre conosco às segundas aqui no nosso Bom Dia Piauí. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre uma semana abençoada e que Deus nos proteja e nos abençoe. Daqui a pouco a gente vai estar no Alô Doutor, às 6 da tarde, na Clube News FM.